Oi. Hoje eu estava pensando sobre a lei da atração e uma coisa que me chama muita atenção é como as pessoas fazem esforço para manifestar o que querem. E nada disso combina com exatamente atrair. E eu acredito que tudo já está criado. Essa é uma premissa básica quando a gente quer ter alguma coisa. Você não pensa em ter alguma coisa que ainda não existe. A criação, ela já está completa. Ela já foi completada. E nós vivemos num mundo que tem infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades de tudo. De existência, de linhas de tempo, de objetos a serem manifestados, trazidos para a nossa visão. A humanidade de hoje avançou até um ponto que há 50 anos atrás não se imaginava que a gente chegaria aqui, nesse ponto de tecnologia, de avanço tecnológico, de avanço nas ciências, de uma maneira geral. Então eu acredito que é uma questão de acessar isso tudo, porque essas infinitas possibilidades de soluções e também às vezes de problema, né? Elas já existem. Elas já existem dentro da nossa própria humanidade. Então a gente lida com um conceito que é trazido muito comumente quando se fala em lei da atração, que é a da cocriação, ou da manifestação, ou ainda da criação. Tem gente que diz, não, a gente cria, nós somos criadores. Por um lado, sim, mas eu queria chamar a atenção para esse ponto, assim. A criação já está feita, já foi feita, já existe. E nós acessamos esse campo de possibilidades, de infinitas possibilidades, que é chamado de campo morfogenético, que cada um tem individualmente, que a Terra tem como planeta e como um ser, né, como uma entidade nesse universo, que cada pessoa tem de acordo com a própria energia, com o que consegue vibrar, né? E essa vibração inicia-se com um pensamento e que leva um sentimento e que vira uma vibração e que essa vibração é que compõe o nosso campo eletromagnético e é a partir disso que nós atraímos, por assim dizer, as coisas, as situações, as pessoas, as riquezas, as misérias, tanta coisa. Então, hoje eu estava pensando sobre isso e mais uma vez me veio muito claramente o conceito de que a gente só precisa perceber o que já existe. Se tudo está criado, e isso falando de coisas materiais é bem mais simples, e de coisas espirituais, de alcances que a gente quer ter como ser humano, né, como espécie também, já existe paz, já existe paz. Já existe justiça, sim, existe. Existe saúde, sim, muita gente manifesta isso. Existem infinitas possibilidades de moradia, sim, existem. Então a gente já tem tudo, a gente precisa perceber. E como é que a gente vai perceber isso? Cultivar um sentimento que seja semelhante ao sentimento que a gente vai ter quando tiver aquilo ou aquela pessoa, ou vivenciar aquela situação, ou estar naquele determinado lugar, fazer aquela viagem, conseguir aquele emprego. Que sensação isso vai trazer para a gente? Por exemplo, se a gente quer vivenciar abundância financeira, a gente precisa vivenciar a abundância que a gente já tem. E aonde tem abundância? O mais fácil de achar é na natureza, que está lá, simplesmente brota. A gente não fez nada e ela brota. Então tem esse benefício de a gente poder observar, só
estar em estado contemplativo. Diante do mar, por exemplo, é muito fácil fazer isso. Toda aquela abundância de água, toda aquela imensidão. Tem gente que chega diante do mar e diz, eu sou tão pequeno. Não, vamos chegar diante do mar e vamos dizer, nossa, nós somos muito grandes. Porque nós somos todos um, inclusive com o mar, com o universo todo. Do ponto de vista universal, quando se olha para a Terra, não se vê individualidades. Se vê um ser só, que é azul, inclusive, na sua maior parte. Mas não se vê individualidade. Se a gente não soubesse que o azul é que é o mar, e que o meio marronzinho e verde é a Terra, quem vê de fora a Terra como um planeta, vê aquela coisa homogênea. Dá pra gente tentar se sentir assim também, se unificar e se fortalecer, diante inclusive dessa visão da grandeza. Então, quando a gente está de olho na abundância, a gente quer, por exemplo, mais dinheiro, e eu não falo de dinheiro assim, muita gente fala de dinheiro para ficar milionário, para ficar isso e aquilo. Não, não é isso não que eu estou falando. Eu estou falando de ter uma vida confortável. Eu estou falando de coisas básicas que a gente precisa ter e que a maioria da população no Brasil, por exemplo, não consegue ter. E eu sei que existem dificuldades, mas o que é que a gente pode eliminar de sentimentos que dificultam, que a gente perceba que a abundância já existe? E quando a gente percebe a abundância em qualquer coisa, a gente se alinha com a energia que é a abundância de tudo. E aí eu já estava falando sobre isso foi num atendimento que eu fiz logo cedo, e aí eu estava falando que quando a gente percebe a abundância, quando a gente fica no estado contemplativo, já viu uma pessoa no estado contemplativo, né? Ela fica assim, tipo, diante do mar, ou olhando uma planta, e aí sempre chega alguém para dizer, você que está com a vida ganha, você está com a vida ganha, então eu preciso ganhar a minha, vou trabalhar. Então essa sensação de contemplação, quando você está contemplando, é como se você não precisasse mais fazer nada, você está com a vida ganha. Se você tivesse o dinheiro que você quer ter hoje, você teria a mesma sensação de estar com a vida ganha. Nossa, estou com a vida ganha. Se você tivesse a saúde que você quer ter hoje, você teria essa sensação de que não precisa fazer nada, você está com saúde. Não tem mais ansiedade que a doença te causa, não tem mais ansiedade que a pobreza causa, ou a dívida, não tem mais ansiedade que a saudade causa, não tem. Então o que a gente tem é que perceber o que já existe, num exercício muito, como se fosse engatinhando, muito no começo, para que a gente perceba aos poucos o que já existe ao nosso redor, e que nos remete ao mesmo sentimento do que a gente já quer ter no futuro. Então é um movimento de percepção. E aí fica o meu convite para que você perceba o que você quer. Perceba. Perceba ao seu redor, perceba na luz do sol, perceba nas coisas pequenas, perceba numa criança brincando. E eu não estou falando disso como um clichê, que eu adoro clichê, mas não é o caso. Eu estou falando para a gente se conectar com o que realmente importa para a gente nesse momento. Você quer ver justiça? Perceba a justiça. Onde é que está a justiça? Exalte a justiça, as pequenas justiças. Por exemplo, a chuva cai, rega a terra, as plantas nascem. É justo que seja assim. Isso também é justiça. E dá uma sensação de que tudo está certo. De que apesar dos momentos em que a gente sente que não consegue fazer as coisas, a gente na verdade não precisa fazer, a gente precisa perceber as coisas e quanto mais a gente percebe, mais a gente vivencia elas. Essa sensação de que a gente não pode fazer, não consegue fazer, ela é eliminada quando a gente começa a perceber. Porque se a gente percebe, já existe. Não há nada a ser feito. E a gente consegue respirar tranquilo, nessa sensação de completude.
E meu convite para vocês todos e todas hoje é esse. É que a gente consiga perceber hoje, nesse dia, sabe, como um exercício de agora, que é a única coisa que a gente tem. Olha ao seu redor, perceba que o que você quer já está lá. E fica firme. Quem você pensa que é hoje?